Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos. O meu nome é Joana Costa e faço parte da equipa de formação de executivos da Nova SBE. E é com muito gosto que vos dou as boas-vindas ao webinar de hoje, com um painel de excelência que nos vai acompanhar. Em primeiro lugar, o Carlos, que é o coordenador científico do nosso programa de Big Data em Business Analytics, o Carlos Santos, e um convidado muito especial, que é o Joaquim Falcão de Lima, que é um aluno do programa de Big Data e também vem aqui partilhar a sua experiência connosco da sua atividade profissional, mas também da sua experiência no programa. O tema de hoje é a importância do Data Science nos dias que correm e como é que o digital tem vindo a dominar todos os negócios. Sem mais demoras, vou passar a palavra para o nosso painel, mas antes de começarmos, apenas uma indicação técnica. Por favor, coloquem as vossas questões utilizando a ferramenta de Q&A que podem encontrar na barra inferior do vosso ecrã. E agora sim, sem mais demoras, vou passar a palavra ao Carlos e ao Joaquim. Muito obrigada. Obrigado, Joana. Bem-vindos a todos. Hoje vamos falar um pouco sobre a importância do Data Science hoje em dia. O que é que nós estamos a fazer, o que é que se faz e porquê é que nós estamos a falar sobre este tema. Estou aqui com um problema técnico. Ok, está a funcionar. Porquê é que nós estamos? Nós somos uma escola de gestão, uma escola de economia. Porquê fazer Data Science? Porque precisamos ajudar os decisores a tomar decisões, não é? A ideia aqui é não usar tanto o gut feeling que as pessoas normalmente utilizam para tomar decisões, mas tentar que estas decisões sejam mais suportadas em evidência, em factos. E Data Science são isso, são factos que nos ajudam a tomar essas decisões. Aqui na Nova SBE temos feito vários projetos com várias organizações, sendo empresas ou organizações sociais. Por exemplo, nós fundámos aqui o Data Science Knowledge Center há 2 anos, que tem estado a gerir alguns projetos bastante interessantes na área de Data Science e no apoio à decisão organizacional. Um dos projetos, por exemplo, que tivemos foi um projeto com o governo da Toscânia para ajudar a região da Toscânia a gerir a pressão turística dentro da cidade de Florença. Para isso foi utilizado modelos de Data Science, utilizando a informação sobre os turistas dentro da cidade que era obtida através das telecomunicações. Fizemos outros projetos bastante interessantes, tais como um projeto com o governo holandês para ajudar o governo holandês a gerir melhor as estradas, que era uma coisa interessante e engraçada, que eles têm de gerir as equipas de patrulha e inspeção de estradas para, quando existe um acidente, essas equipas chegarem ao acidente o mais rápido possível. E com base na informação de tráfego e na informação viária dos veículos que nós tivemos, conseguimos ajudar o governo holandês a tentar decidir onde colocar essas equipas de patrulha e inspeção. Mas não só, hoje em dia, 2020 é um ano muito peculiar e estamos a ver que os dados são muito importantes. Como é que se tomam decisões? Como é que o governo consegue tomar decisões para conter a pandemia? Sem dados é muito difícil saber qual o efeito dessas consequências. Esta situação pandémica vem reforçar, na verdade, a importância dessa informação, desse ativo. Discute-se agora a qualidade dos dados. Esta semana andava-se a discutir a qualidade dos dados, se são bons dados, se são maus dados. Obviamente, se são maus dados, é difícil tomar boas decisões com maus dados. O decisor tem de justificar as suas decisões, tem de analisar e processar essa informação, saber quando a informação não existe e quando é preciso recolher mais informação. Cada vez mais os investigadores debatem-se com esse problema. Não existe informação suficiente sobre a pandemia, sobre como é que ela se está a expandir, porque é que ela se está a expandir, porque é que agora vamos passar por uma situação de lockdown novamente. Todas essas questões são difíceis de responder se nós não tivermos informação, se não tivermos dados. Data Science é exatamente isso, vai-nos permitir ajudar a reforçar a nossa análise, saber quando as conclusões que estamos a tirar são corretas ou, mais importante, quando as conclusões que estamos a tirar são incorretas, o que acontece muitas vezes. Os dados podem ser muito enganadores se não soubermos que dados estamos a analisar. O nosso projeto aqui, o nosso programa aqui na Nova SBE em Big Data e em Business Analytics tem como maior público-alvo gestores de empresas, obviamente, mas não só. Qualquer líder, qualquer profissional da área ou qualquer pessoa curiosa em aprender sobre Data Science pode se registrar para esses nossos programas e este nosso curso.
O programa são 4 dias, só para vos dar uma ideia, obviamente podem ter mais informação. No primeiro dia é uma introdução e comunicação e visualização de dados. Os dias 2 e 3 são os dias mais técnicos, onde vamos ver machine learning com modelos supervisionados, modelos não supervisionados, onde vemos a técnica, como é que ela funciona, mas mais importante, quais são as questões que estamos a tentar responder e quais são os dados que nos permitem responder essas questões. Mais do que o fazer, é saber como fazer. E finalmente, no último dia, vamos concluir com ética, obviamente, uma parte muito importante de Data Science, e também uma análise de liderança responsável para a análise desta questão da Data Science. O nosso corpo docente, como podem ver, eu, o Paulo, o David, o Pedro, a Lénia ou o Chiwei, podemos vos ajudar nesta área de Data Science. Bom, vou parar de falar porque hoje temos um convidado muito interessante, o Joaquim Falcão de Lima, que foi nosso aluno neste curso. E ele é diretor de marketing de uma empresa, penso que posso dizer, certo, Joaquim? Claro. Da Brisa, e está a implementar estes modelos dentro do departamento dele. Temos já desenvolvido várias colaborações. Boa tarde, Joaquim, tudo bem? Obrigado por ter vindo aqui e estar aqui connosco. Vou só parar aqui o share. Obrigado. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui convosco e vou tentar passar-vos a minha experiência, obviamente. Vamos ver se aprendem alguma coisa comigo, não é? Bom, sim. Obrigado por falarmos sobre este tópico tão atual e tão importante. Bom, na sua carreira profissional, pelo que eu sei, já passou por várias empresas, já tem muitos anos, uma carreira muito experiente. No entanto, decidiu fazer este curso. Porquê é que foi, nesta altura, achou importante estudar Data Science novamente, porque já tinha algum background, não é? Carlos, eu vou para uma coisa desta maneira. Você utilizou a palavra certa, que é curiosidade. Quem é curioso quer sempre aprender mais, certo? E eu sou curioso por natureza. Pronto, isso é uma das bases. A outra base e vamos ver, e ninguém pode trabalhar números sem ser curioso. É um ponto assente. Portanto, quem tiver curiosidade tem de certeza interesse em perceber o que é o Data Science e o que é que está inside, não é? O outro driver é a necessidade, não é? Que é, eu pessoalmente não gosto de me pronunciar sobre coisas que não domino bem. E então, tendo agora uma responsabilidade nesta área, era imperativo eu, digamos, atualizar os meus conhecimentos sobre estas matérias. Portanto, há aqui duas necessidades. Uma, por um lado, satisfazer a minha curiosidade, e isto está no DNA. Eu lembro-me, e pronto, vou dar um pequeno exemplo. Quando era pequenito, recebi um presente dos Estados Unidos, não um presidente dos Estados Unidos, recebi um presente dos Estados Unidos que era um cozinheiro mecânico, eletromecânico, que fazia assim uns movimentos e levantava assim eu achava aquilo estranho, ele levantava uma panqueca numa frigideira e conseguia virá-la no ar. Eu achava aquilo estranhíssimo, como é que o bonequito fazia aquilo. Bom, eu não fiquei satisfeito, a curiosidade era tal enquanto não despiu o boneco e não viu o que estava por dentro. E depois percebi que aquilo eram umas lógicas eletromecânicas, que obviamente aquilo acabou tudo desfeito e eu acabava por rodar aquelas rodinhas como peões, pronto, porque já não conseguia remontar aquilo tudo, como é óbvio, né? Portanto, a curiosidade é que faz um bocadinho isto. Bom, a minha formação é de economia. Eu fiz o curso de economia já há uns anos atrás e, curiosamente, levei, digamos que tem sempre um troço comum, mas depois tem algumas disciplinas optativas e eu levei sempre com grande interesse as áreas de métodos quantitativos e também as áreas comerciais e de marketing. Não me pergunto porquê, porque obviamente provavelmente também está no DNA, não é? E eu já antevia que profissionalmente depois iria desenvolver a carreira por aí. E de facto assim foi. A minha primeira profissão, digamos, não foi na área. Eu comecei como jornalista na RTP, depois poderei explicar porquê. Curiosamente, jornalista na área da economia, para explicar, enfim, as transações de bolsa que nessa altura, não sei se alguns provavelmente se lembrarão, outros não, são muito jovens,
mas era na altura em que havia bolsa dia a dia na televisão, mas já agora, que isto tem um bocadinho a ver com esta coisa dos dados, mas com dados do dia anterior. Portanto, nós fazíamos a bolsa dia a dia na televisão, mas era com dados do dia anterior, vejam, não é? Ou seja, íamos tomar decisões sobre como investir em ações, mas com base em ações passadas e digamos, em cotações passadas. Mas era o que havia. Era o que havia. Hoje não, hoje temos isto em tempo real. E temos isto em tempo real, graças à tecnologia, também um bocadinho ao data science, que permite fazer aqui algumas operações. Bom, dito isto, eu comecei depois então a trabalhar na econometria e gostei imenso, foi uma área interessante também, e pronto, e depois a minha vida levou-me para outras áreas e para outras dimensões que não estas áreas quantitativas. Mas agora, mais recentemente, e na Brisa em concreto, começámos também a Brisa, como devem calcular, obviamente, e aliás hoje em dia todas as empresas, e em particular as empresas que começam a ter algum footprint digital, obviamente têm dados para tratar, não é? Obviamente têm dados. Agora, podem tratar mais, menos, podem dar-lhe mais ou menos importância. Nós, na Brisa e na nossa profissão, damos muita relevância aos dados. Não é possível gerir essa informação e, portanto, naturalmente os dados são essenciais, não é? E no marketing em particular, já não podemos estar naquela lógica do achômetro, já não podemos estar naquela lógica que é dos anos 70, 80, eu já não lembro quem é que dizia isto, mas é um CEO qualquer de uma multinacional qualquer, que agora não me recordo, mas que dizia, eu sei que 50% do investimento em publicidade funciona, não sei quais são os 50% que funcionam. Ora, isto hoje já não é assim, nós conseguimos saber exatamente o que é que funciona. Eu, quando faço uma campanha digital, sei exatamente calcular qual é a reação dos meus consumidores e consigo até fazer testes de hipóteses, qual é que funciona melhor, se é o e-mail A, se é o e-mail B, qual é a reação que o cliente vai ter depois de o enviar para um determinado sítio do site, qual é o sítio do site que ele gosta mais de clicar e como é que ele faz esse processo. Ora bem, isto faz-se obviamente com data science, não é? E como eu dizia, a minha curiosidade leva-me à escola. Pronto, isto é um bocadinho, como eu dizia, faz parte do meu DNA e penso que hoje em dia faz parte de todo o DNA de qualquer profissional que esteja atento, enfim, às coisas, porque hoje em dia gerir a informação e informação dá-nos conhecimento e dá-nos capacidade de entender melhor os fenómenos e de atuar sobre eles. Portanto, naturalmente que a curiosidade levou-me à escola, a necessidade também, porque, como dizia, comecei a formar uma equipa mais orientada para estas coisas e, como tal, fazia sentido perceber um bocadinho melhor estes temas. Para alongar, mas, Carlos, quando quiser interrompa, porque senão eu vou por aqui fora. Estou com curiosidade de uma coisa. Portanto, a sua formação de economia e com uma formação mais quantitativa em econometria, mas por exemplo, nós temos alunos desde pessoas formadas em física até pessoas formadas em comunicação social. Portanto, quem faz gestão é um leque muito, muito largo de pessoas. Pensa que foi muito importante essa formação de base para esta curiosidade para Data Science ou, em princípio, isso poderia não existir? Boa questão. Não. Eu acho que o vosso curso, e isto é a minha experiência, que vivi, penso que não estive na primeira edição, mas estive talvez na segunda, terceira, já não me recordo bem. Eu acho que o vosso curso tem esse mérito. Tem esse mérito de colocar as coisas no patamar certo. Ou seja, não é preciso ser... Vamos lá ver, isto depende depois do nível de profundidade que a pessoa quer retirar do curso. Se a pessoa quiser aprofundar, o curso tem essa elasticidade, tem esta plasticidade da pessoa conseguir, nos módulos mais técnicos, poder ir mais longe e até questionar, digamos, que os professores do curso sobre técnicas e sobre aspectos concretos e mais profundos, mas também tem essa plasticidade para pessoas como eu, que já estão numa outra fase da sua carreira de gestão e que querem apenas olhar para isto numa perspectiva de atualizar conhecimentos, ou pessoas até que não são sequer da área dos métodos quantitativos, mas que, lá está, têm a tal curiosidade. E se tiverem essa curiosidade, têm seguramente o ingrediente principal para olhar para isto com interesse e com a mobilização necessária para, pelo menos, entenderem os conceitos fundamentais que, no fundo, estão na base daquilo que é hoje, enfim,
o tema mais profundo e mais denso do data science, do ponto de vista mais académico enfim, mais intelectual, se quiser. Mas, diria, não é necessário, pelo menos eu não senti isso, e aliás, tinha colegas de várias formações e de várias origens, como também tinha especialistas e profundamente especialistas, as pessoas todos os dias utilizam modelos mais estruturados, menos estruturados para tomar decisões no seu dia-a-dia, como tinha pessoas como eu, mais ligadas à gestão de pessoas, à liderança de equipas e que já não estão tão metidos dentro do dia-a-dia do data science, mas precisam de compreender este fenómeno, este mundo, para, enfim, acompanhar as suas equipas e poderem tomar as suas decisões também nesta área. Portanto, na minha opinião, não é necessário ser um especialista de dados. É necessário, sim, ter a curiosidade de entender este fenómeno do data science, do data em geral, e como é que se pode, de alguma forma, tirar partido deste tipo de matéria e deste tipo de conhecimento. E dentro da Brisa, a Brisa é uma empresa que faz gestão de estradas, não é? Que é uma coisa curiosa, para uma empresa como a vossa, os dados quão importantes são os dados neste caso? Assim, são muito importantes, são fundamentais, são um ativo estratégico, são uma curiosidade. O que é que acha? Vamos a ver, eu há pouco já dei um bocadinho a nota sobre esse tema. Hoje em dia, qualquer plataforma qualquer empresa, vamos dizer assim, que procura encontrar uma plataforma de relacionamento com os seus clientes, e agora, em particular, enfim, com a pandemia, não pode deixar de pensar digital. E o digital traz consigo um bónus, se quiser, que é o data. Porque cada passo que eu dou em digital, eu deixo lá um traço. Né? Bom, obviamente, com o compliance todo, RGPD, privacidade, etc., mas à partida, se o consumidor que interage comigo o permitir, eu consigo perceber exatamente quais são os percursos que ele faz e quais são, digamos, que as trajetórias, etc. Portanto, para qualquer negócio hoje em dia, dados são essenciais. Pronto, e depois podemos ir para aquela máxima, que é um professor de estatística famoso, que diz: se massajarmos muitos dados, eles confessam. Não é? Ora bem, é isso que nós estamos a procurar fazer, é massajar esses dados para eles confessarem. Ou seja, é através da informação que retiramos desses dados que conseguimos gerar conhecimento. Ora bem, e já não nos satisfazemos tanto, e aí é que vem, mais uma vez, esta necessidade e esta curiosidade de olhar para isto com um bocadinho mais de profundidade, já não chego a olhar para os dados numa perspectiva de passado. Eu já não me contento em calcular percentagens e com base naquilo que aconteceu ontem e quantos clientes eu tive que fizeram isto, aquilo ou aquilo outro. Isso é muito naquela lógica da estatística descritiva e que me permite, obviamente, ter alguma informação. Mas hoje, os nossos consumidores, isto é em todos os negócios, não é só na Brisa, nem é só na mobilidade, em todas as indústrias, os nossos consumidores hoje pedem muito mais, exigem muito mais de nós. Exigem, desde logo, mais relevância, ou seja, nós temos que ser muito mais focados naquilo que fazemos para cada um dos nossos consumidores, mais personalizados, mais relevantes, mais oportunos. Eu não tenho, digamos, não tenho o direito de incomodar as pessoas em qualquer momento do seu dia de trabalho para lhes fazer uma proposta qualquer que seja sobre um produto, seja um produto de beleza, um produto de grande consumo, ou um produto de mobilidade, uma oferta, o que quer que seja. Eu tenho que escolher o melhor momento para fazer isso. Não é? E, portanto, isso leva-me para outro tipo de análise, para outro tipo, digamos, de insight, se quiser, que é para uma lógica mais preditiva e para uma lógica mais prescritiva. E, portanto, esse é o outcome também que nós podemos tirar deste tipo de ferramentas, não é? Que é passar, digamos, das lógicas mais descritivas, dos fenómenos que são em finanças, diz-se normalmente nos folhetos que rentabilidades passadas não são necessariamente rentabilidades futuras, não é? Ou seja, não são garantia de rentabilidades futuras. Aqui é um bocadinho a mesma coisa. Os fenómenos passados, digamos, no data, não são necessariamente garantia de que vão ser assim no futuro. São indicadores, obviamente que sim, que nos dão algumas perspectivas, mas o data science e os modelos que se podem produzir e trabalhar e ensaiar com estas ferramentas são muito mais potentes. E isso é que nos leva a todos
e em particular nas minhas equipas e na Brisa também, a olhar para isto com outros olhos e com outra profundidade, não é? Nesse caso, por exemplo, o que estamos ou seja, os dados dizem alguma coisa, mas é sempre preciso interpretar os dados e para isso é sempre preciso algum conhecimento, alguma formação, se calhar na área de comportamento do consumidor, por exemplo, que é uma área muito, muito comum em marketing. Perceber como é que as pessoas fazem decisões e como é que isso se liga com os dados, não é? Sem dúvida. Vamos ver. Isto hoje em dia, marketing, enfim, marketing e gestão de negócios como um todo, são, e por isso é que formamos equipas, não é? São normalmente, ou devem ser normalmente, abordagens multidisciplinares. Isto é, não basta ter um data scientist acabado de formar, digamos, numa escola para ter o problema resolvido. Isto depois tem que encaixar, tem que integrar um modelo de funcionamento das equipas que produzem depois valor. Quer dizer, obviamente que é muito importante ter especialistas de dados, mas isso não chega. Temos depois de ter as outras componentes, digamos, de outras abordagens, como estava a dizer, do perfil do consumidor, a psicologia do consumo, etc., e que também está a evoluir, e muito, não é? Para compreender de forma mais global os fenómenos. Agora, sem dúvida que os dados e os data scientists são uma ferramenta e são um auxílio importante para compreender os fenómenos de hoje. Dentro da sua equipa que tem de gerir, que tipo de qualificações e que tipo de treino específico é que tenta encontrar e que tenta combinar dentro da equipa? Vamos lá ver. Esse é um tema interessante, não é? Vai ver. Isso é difícil de combinar, não é? Pois, eu na equipa tenho, obviamente, pessoas que cada vez mais se especializam nesta área, e naturalmente são pessoas mais das áreas quantitativas, são pessoas que, para ter uma ideia, tenho uma pessoa ligada muito a estas matérias, que é licenciada em matemática, portanto, obviamente tem todo um corpo teórico que ajuda a perceber bem estas técnicas e estes fenómenos, mas também tem outro tipo de especialidades, tem pessoas mais da área da gestão, mais da área do marketing, mais da área comportamental, etc., e que naturalmente em conjunto é que formamos, digamos que, uma equipa sólida, coesa, integrada e que permite fazer um trabalho diário que enfim, nos vai dando os pequenos sucessos, que nos vão dando os pequenos orgulhos, digamos, de ser e de fazer o que fazemos e de partilhar com todos o que fazemos, não é? E todos eles neste momento têm essa abordagem mais data-driven, data science, ou estão nesse espírito como um grupo, como um todo? Dizer todos eles é demasiado universal. Eu diria que sim, a ver, nós procuramos, obviamente, passar, digamos, alguma lógica à volta desta visão, no sentido, mas eu penso que isso quase que nasce com as coisas, ou seja, de facto hoje é fácil compreender que no ambiente em que vivemos e com os negócios que hoje e as plataformas que hoje temos à disposição, é fácil entender que nada disto se faz sem três componentes essenciais. Eu diria, as pessoas, naturalmente, e a capacitação das pessoas, não é? A formação, etc. Os processos têm que ser robustos, têm que ser otimizados do ponto de vista de melhoria contínua no dia a dia, temos que estar muito atentos a isso, e obviamente os instrumentos, essas tecnologias, as técnicas, os instrumentos de gestão, etc. Não é? Portanto, estas três componentes são essenciais hoje para gerir qualquer negócio. Não é? E é daí que se extrai um bocadinho depois aquilo que fazemos no dia a dia e o conhecimento. Agora, dito isto, obviamente que há 3 ou 4 ideias-chave que vamos passando às equipas, desde logo. Obviamente temos de ter cada vez mais uma orientação para o cliente. Fala das pessoas de customer centricity, não é? Ou seja, isso, todas as organizações têm que ter isso, não é? Ou seja, têm que olhar mais para fora do que para dentro. O valor que se cria é com os clientes, não é na empresa só por si, fazer produtos por produtos não vai a lado nenhum, não é? E já vamos longe da diferenciação do produto físico. O produto físico é igual em todo lado, no máquina de lavar
substantivamente é uma máquina de lavar, seja da marca A, B ou C. Agora, o serviço agregado que está por trás da comercialização, vamos dizer assim, de máquina de lavar, é que pode ser diferente, não é? E é aí que entra depois tudo o resto. E, portanto, a lógica do Customer Centricity e, associada a ela, a orientação para o conhecimento e para o trabalho dos dados como forma de ser mais orientado ao cliente, é indispensável hoje. E, portanto, é um bocadinho por aí, são estes um bocadinho os valores que hoje nos guiam a todos, não é? Bom, Joaquim, podíamos continuar aqui a falar mais uma hora. Estamos mesmo em cima da hora. Eu penso que agora temos tempo. Agradecia, obrigado por toda esta conversa e obrigado aos participantes que estão aí. Eu penso que temos perguntas. Não sei se a Joana está aí para nos dar as Sim, perguntas. senhora. Boa. Joaquim, obrigada. De facto, reitero, Carlos, ficávamos aqui horas a ouvi-lo falar e da sua experiência. Mas já temos aqui uma pergunta que é dirigida a si, especificamente, que eu passo a citar. De que maneira é que o Data Science ajudou a melhorar os resultados da Brisa? Pode dar um exemplo concreto? Ok, muito boa essa questão, fantástica. Sim, o Carlos deu um exemplo na sua introdução que tem a ver com a segurança rodoviária, não é? Mas eu não vou por aí porque essa é uma área que não é tanto orientada ao marketing, isso é uma área mais de segurança e mais de, se quisermos, de sustentabilidade. Vamos para temas mais orientados, digamos, à relação com o consumidor. Um exemplo concreto. Eu, através do Data Science, consigo interpretar em tempo real o que está a acontecer com o consumidor. Vou dar um exemplo. Isto, obviamente, numa lógica em que o pressuposto é o cliente autoriza-me a fazer determinado tipo de operações. Ok? Portanto, se eu tiver comigo, eu penso que toda a gente sabe que hoje em dia a Via Verde e a Brisa comercializam soluções app-based. Não é? Portanto, nós temos uma app que designamos comumente por Via Verde estacionar, que já permite estacionar os nossos automóveis em cerca de 28 municípios no país. Portanto, é uma app relativamente universal e que me permite chegar a uma determinada rua, em Lisboa, no Porto, em Gaia, onde for, e com 3 cliques, digamos, dizer eu estou aqui, quero pagar o estacionamento e, portanto, fica pago o estacionamento através das plataformas da Via Verde. Bom, é evidente que no dia-a-dia, quando nós nos aproximamos de uma rua, provavelmente a primeira coisa que nos vem à cabeça é onde é que eu vou pôr o carro. É a primeira necessidade, não é? Dizer, onde é que está o primeiro buraquinho para pôr o carro? Não vem à cabeça logo, eu vou pagar com a Via Verde, não é? Pois a segunda é, onde é que eu tenho moedas e onde é que está o parquímetro? Certo? Pronto. E são, digamos, sequencialmente as 3 coisas que vêm no top of mind do consumidor. Ora bem, se eu perceber, através da geolocalização, que este telemóvel está neste momento a chegar à Avenida de Roma, eu posso fazer uma push notification para o meu cliente, que obviamente, antecipadamente me disse, sim senhora, autoriza que vocês me lembrem que existe uma app Via Verde, e dizer, olha, não se esqueça que tem uma app que lhe permite pagar o estacionamento comodamente, nem sequer precisa de sair do carro. Não precisa de apanhar a chuva, não precisa ter contacto com as máquinas, agora com as pandemias isso é particularmente relevante para não estar lá a carregar nos botõezinhos e nas moedas, não é? E está comodamente no carro e faz a interação de pagar o estacionamento. Curiosamente, dá para fazer outra coisa. Nem precisa de ser o condutor. A pessoa que vai ao lado pode pagar o parque ao condutor. Vejam só até onde é que nós já vamos. Isto é data science. Por trás disto estão dados, por trás está a informação de consumo, está a informação de utilização de serviços. Não é? Tratada e organizada. Ok? Pronto, para não falar depois do outro tipo de modelos, que o Carlos estava a falar, por exemplo, no início, mas que também obviamente são relevantes, não vou adiantar muito sobre eles, porque é uma área que eu não domino tanto, e como eu disse no princípio, só gosto de falar de coisas de que tenho algum conhecimento, mas nesta parte que vou falar, eu sei a letra, mas não sei a música. Ou melhor, sei a música, mas não sei a letra. Assim é que é. Portanto, só sei dizer lá, lá, lá. E o lá, lá, lá para dizer o quê? Também na segurança rodoviária, obviamente, há aqui, e aqui tem a ver com a tal ideia do preditivo, que o Carlos, de alguma forma, nos induziu, que é, eu posso calcular, do ponto de vista de modelos,
eu posso calcular quais são as zonas de maior tráfego numa determinada autoestrada, num determinado trecho da autoestrada, e perceber que a uma determinada hora do dia, uma determinada hora da semana, um determinado momento, quer que seja, há uma maior probabilidade de haver congestionamento, de haver acidentes, de haver o que quer que seja, e atuar sobre isso. Portanto, há aqui também uma lógica preditiva que me pode levar a prever situações cuja probabilidade de ocorrência é maior ou menor e, dessa forma, tomar decisões de maior patrulhamento das estradas, intervenção quando sei que a meteorologia me vai dizer que vai chover, eu ter patrulhas mais disponíveis para auxiliar um condutor que fica com o carro parado porque aquilo meteu água, o que for, não é? Portanto, mas eu não queria entrar muito nessa área porque não é uma área da minha especialidade dentro da Brisa. Nós dentro da Brisa depois temos uma área de data science muito vocacionada para estes temas, digamos, do data digamos, da via, digamos, do tráfego. Obrigado, Joaquim. Joana, não sei se respondi à questão. Deu 2 exemplos, não deu um. Sim, eu também penso que sim. Eu queria só, ainda temos 2 minutos, eu queria só terminar aqui com uma questão que pode ser um bocadinho mais sensível, mas quando pensamos em data e em dados, vem sempre uma questão que hoje em dia está muito na berra, que é uma questão de privacidade e de ética. Como é que vocês veem esta questão de utilização de dados e, ao mesmo tempo, conseguir resolver ou, pelo menos, lidar com estas questões de ética e de privacidade? Bom, esse é um tema, obviamente, da maior importância e da maior sensibilidade. E vamos lá ver, eu já passei da fase do marketing 1.0, digamos, para a fase do marketing sustentável, ou seja, a mim não me interessa nada ter clientes na minha base de dados que não querem que eu interaja com eles e não me interessa nada estar a forçar essa relação. Ter registros numa base de dados só por ter, ok, pode-me ajudar a dizer, epá, tenho não sei quantos milhares de clientes na base de dados e tal. Ok, mas isso vale o quê? Não vale nada, no final do dia. O que me interessa é ser relevante para o cliente. O que me interessa é interagir com o cliente que queira interagir comigo. E não me interessa nada se o cliente não está disposto a ouvir o que eu tenho para lhe dizer. Eu tenho que ser mais relevante e mais oportuno e mais focado no que me estão a dizer, ou então não vale a pena. Isto é aliás, o marketing tem muito de sedução, não é? E na sedução, se a outra parte não nos dá, passa a expressão, bola, para que estar a insistir? Não é? Tens de criar valor para o cliente, não é? Perfeitamente. Portanto, ou seja, as soluções em marketing têm que ser win-win. Senão não podem ser temporariamente eficazes, mas é muito redutor. Eu quero lifetime value. Eu não quero que o cliente me compre hoje um produto, mas depois fica descontente porque não era bem aquilo que ele queria e depois acaba por devolver na loja. Eu também não quero aquele consumidor que só vem à promoção. Eu tinha um ex-colega que, passa a expressão, desculpem falar assim, mas pronto, é a maneira mais fácil de dizer, tapava tudo o que era promoções. Porquê? Porque assim, compra isto que eu ofereço um relógio, compra aquilo que eu ofereço não sei o quê, uma semana grátis, para que é que me interessa esse tipo de consumidor? Ele depois devolvia tudo. Ele tirava partido do cooling off period, dos 15 dias para devolver, e depois devolvia tudo. Ficava era com as promoções, não é? O que é que me interessa esse cliente? Só me está a dilapidar valor, não me está a criar valor. Isso não interessa para nada. De onde? Sim, a ética no marketing é cada vez mais importante. Os consumidores, os nossos clientes, não nos perdoarão se não for assim. Pelo contrário, eles são cada vez mais exigentes desse ponto de vista e ainda bem, porque nos obrigam a ser mais atentos a estas questões, mais responsáveis, não é? Mais éticos e também mais sustentáveis. E é isso que interessa nas empresas, é criar valor, não destruí-lo, não é? Portanto, eu não me interessa nada ter uma lógica de curto prazo, conquistar agora um cliente, mas que depois me vai devolver as coisas, vai dizer que não gostou, vai dizer que eu não lhe dei autorização para falar com ele e só vai desgastar a relação, só vai desgastar tempo nas organizações, processo
e não me vai garantir mais nada. Portanto, sim, concordo. O RGPD, do meu ponto de vista, embora seja, enfim, uma lógica pesada, do ponto de vista normativo, e que todos nós temos que ter muita atenção, etc. As coimas são pesadas, tudo bem, mas é uma estrutura, digamos, de funcionamento e de regulação dos mercados absolutamente indispensável, do meu ponto de vista, numa lógica em que o digital traz o Big Data, não é? Ou seja, de facto, e para não falar no Hidden Data, para não falar no Third Party Data, para não falar desses fenómenos todos que podemos até outras coisas um bocadinho mais complicadas e mais complexas, que obviamente têm que ser reguladas, porque a tecnologia e o digital, do meu ponto de vista, são neutros. Quem não é neutro é quem utiliza as tecnologias. E aí é que vem a ética, não é? E eu quero estar sempre do lado de ficar com a consciência tranquila, profissional e pessoal, de que aquilo que fazemos é eticamente e legalmente irrepreensível. Pelas razões que expliquei, e sobretudo até por razões, enfim, mais éticas, mas também razões de negócio, porque não faz sentido estar a fazer negócio com quem não quer fazer negócio comigo, ou estar a propor negócio com quem não quer fazer comigo. Claro. Joaquim, muito obrigada. Carlos, eu não sei se quer fazer algum comentário sobre este tema. Não, acho que o que o Joaquim disse é fundamental, ou seja, uma questão de criar reputação, ou seja, quem usa os dados tem de criar reputação, dá muito trabalho a criar reputação e destrói-se muito rapidamente a reputação. Portanto, há um incentivo para a manter a partir do momento em que ela está criada. E, por outro lado, nós vemos, por exemplo, vemos a app Covid, não é? E vemos várias aplicações em que se consegue fazer muito em Big Data, ou em Data Science, ou análise de dados, sem violar a privacidade de ninguém. Muitas vezes eu não preciso saber se é A, se é B, se é C. Eu preciso saber padrões, preciso saber... isso é que me dá os insights, o conhecimento. Portanto, eu não preciso saber que foi o Joaquim que fez aquela ação. Não. Preciso saber que existe um conjunto de pessoas que fez aquela ação. Isso é suficiente. É uma lógica que eu batalho muito nas minhas equipas, que é, nós não temos que ter acesso a dados pessoais. Em alguns casos eles são praticamente irrelevantes. Quer dizer, não me interessa nada saber se o Joaquim fez isto ou aquilo. O que interessa saber é exatamente sobre os padrões de comportamento de clusters, se quisermos, de consumidores. Porque isso é que me dá exatamente a dimensão para perceber se devo ir mais para aqui ou mais para lá. Não é? Portanto, transacionar, digamos, dentro da organização ou para fora dela, ficheiros, etc., do meu ponto de vista, devem ser todos encriptados, devem ser todos salvaguardados com todas as... É assim que deve ser. E não vejo a coisa de outra maneira, porque, de facto, nós temos que ter uma enorme consideração pelos dados que nos são confiados em cada momento, porque eles, efetivamente, não são nossos, não é? Lá vai o tempo em que nós chegávamos a um hotel para fazer check-in e ficavam com o nosso passaporte. Recordam-se, provavelmente, dessa instância, não é? Isto é um assalto. É um assalto. Mas por que raio é que ficam com o meu passaporte? Não é? Porquê é que querem o meu passaporte? Não tem nada a ficar com o meu passaporte. Se o passaporte, num caso de emergência ou de urgência que eu tenha que sair para qualquer lado, não posso. Não é? Pronto. Sim, dados, todos os que o cliente quiser e deixar e autorizar, e utilizados na medida em que eles são relevantes para prestar o serviço ou criar mais valor para o cliente. Porque claramente que o valor dos dados não é só para a empresa, também nós temos que, de alguma forma, compensar o cliente, o consumidor, da melhor forma, e isso compensa-se em relevância, em oportunidade, em chegar mais perto, personalizar mais os serviços que prestamos, etc. E isso o cliente agradece. Aliás, há estudos em Portugal que dizem exatamente isso. E tem muito a ver com o que o Carlos disse agora, tem a ver com a reputação também da marca, não é? Quanto mais reputação tem a marca, mais as pessoas confiam nos dados que deixam com as empresas, com as marcas, não é? E, portanto, isso é muito importante. E de facto, nós temos esse ativo. As marcas que gerimos são marcas que têm uma reputação consideravelmente positiva, e os clientes confiam nas marcas para nos entregar dados, alguns deles sensíveis, alguns deles que dizem qual foi o dia e a hora onde a pessoa passou, não é? Então nós temos que preservar
essa confidencialidade para garantir esta confiança dos clientes. Mal vai, porque no dia em que eu desbaratar, digamos, que este ativo, o negócio perde valor instantaneamente. Eu não posso fazer isso. Claro. Isso é criminoso, não é? Sim. Não posso fazer isso. Joaquim e Carlos, muito obrigada. Como disse, continuaríamos aqui a ouvir-vos por muito mais horas, mas vamos ter que terminar. Muito obrigada a todos que estiveram hoje aqui connosco. Obrigada, Carlos. Obrigada, Joaquim, por este momento de partilha de experiências. Obrigada a todos e relembro que este webinar foi gravado e vai ser disponibilizado no nosso canal de YouTube. Muito obrigada e até amanhã. Obrigado, Joana. Prazer, Obrigado, Joaquim. boa tarde a todos. Boa tarde.